gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vicky Diz Podcast. Esse podcast que foi feito para contar histórias e compartilhar processos. E o episódio de hoje se chama Arrasta Pra Cima. Arrasta pra cima porque nós estamos no mês de setembro, Setembro Amarelo, que é o mês onde a gente tenta ali puxar um diálogo para a nossa saúde mental. E é com muito alívio no meu peito que eu começo esse episódio falando que depois de muitos anos, 2024 está sendo o primeiro ano que eu não flerto com a ideia de ir de arrasta pra cima. É o primeiro ano que em nenhum momento sequer eu pensei sobre o suicídio. Como eu sempre falo, existem vários conteúdos legais que focam em explicações e sintomas. Eu vou falar sobre um viés pessoal e não dar uma carteirada de psicóloga aqui. Eu acho que tem muita gente que faz muito conteúdo legal, com artigos, com fundamentos e bases científicas, tá? Mas é tudo aqui uma grande viagem, uma opinião pessoal. Eu pensei muito sobre o uso da palavra suicídio, inclusive, se eu usaria essa palavra no decorrer do episódio ou não. Só que depois eu fiquei pensando que eu precisava falar e dar nome aos bois, porque eu tenho essa sensação que é um tema que causa muito desconforto. E o desconforto para quem sente, para quem está inserido dentro do tema, é compreensível porque é um assunto muito doloroso de se tocar e de você externalizar. Mas para você que não está inserido no assunto, por que ele te deixa tão desconfortável? Eu sinto que existe muito julgamento em relação às pessoas que já pensaram ou tentaram suicídio. Acredito que o primeiro pensamento é colocar todas essas pessoas numa caixinha de nossa, essa pessoa provavelmente é muito problemática. Ou nossa, provavelmente essa pessoa é uma pessoa muito difícil de conviver. Nossa, provavelmente se eu conviver com uma pessoa dessas, eu vou pegar uma energia pesada dela. Que tem isso, né? Para os espiritualistas de plantão rola esse julgamento e esse apontamento de que quem tem depressão e quem já flertou com suicídio, muito provavelmente é uma pessoa com energia pesada. É uma pessoa que provavelmente tem, sei lá, obsessores, ou indo para um buraco mais embaixo. A ponto que são pessoas que não se amam, que não têm fé, que provavelmente não cuidam da sua espiritualidade. O que isso é muito cruel de se apontar, é muito cruel de fazer um apontamento desse tipo. Eu acredito que a melhor coisa a se fazer ao você esbarrar com uma pessoa que está vivenciando isso, em vez de você julgar, você já experimentou parabenizar uma pessoa que está lutando pela saúde mental dela, de falar, poxa, que bom que você não está desistindo, que bom que você está aqui hoje, que bom que você está tentando, eu estou tão feliz que você está tentando. Porque é muito tranquilo você que tá aí com o seu probleminha dentro da sua casa, que você não conseguiu dar o rolezinho que você queria, que você não conseguiu fazer a viagem que você queria, que você não tá ganhando o salário que você queria, julgar uma pessoa que tá lutando com a saúde mental dela. Às vezes, se você passar 5 minutinhos na cabecinha do seu amigo, você pede pra sair. Então, uma pessoa que ela tem depressão, uma pessoa que flerta com suicídio, uma pessoa que já tentou um suicídio, provavelmente ela levantar da cama, escovar o dente, sair, fazer um exercício, simplesmente ir trabalhar, é uma vitória muito grande. É uma vitória muito grande mesmo. Então, ao invés de você julgar como pessoa problemática, experimenta parabenizar essa pessoa e falar que bom. Que bom que hoje você tentou, que bom que hoje você conseguiu, que bom que você está tentando. E, na verdade, assim, até essa parte, né, que eu falei ali sobre os espiritualistas, tem coisas assim que eu nem acho que seja tão diferente disso, né? Eu nem acho que. Não que não seja tão diferente, assim, eu acho que tem alguma coisa que pode ter ali que tem um fundo de verdade, porque eu nunca escondi aqui que eu sou da Umbanda, então eu entendo que se você estiver deprimido, você estiver flertando com a ideia do suicídio, provavelmente o seu padrão ali de pensamento, você pode estar criando uma auréola não muito positiva ao seu redor. Mas assim, é justo culpar a pessoa em sofrimento por conta disso? Você culpa alguém por ter ficado doente? Você culpa alguém por ter tido uma febre? Você vai culpar alguém que está nesse lugar? Porque esse é um lugar de doença também. E quando a gente está doente, a gente precisa de acolhimento, a gente precisa de cuidado. Então, se você já esteve ou está nesse lugar
de ter essa visão viciada ao tratar desse tema, eu te convido a pensar sobre as coisas de uma outra forma. A minha relação com o suicídio, ela nunca foi algo muito consciente. O que eu quero dizer com nunca foi algo muito consciente? Eu quero dizer que eu nunca concretizei o pensamento ou cheguei a verbalizar a frase eu quero me matar. Mas eu descobri em terapia, é importante pontuar isso, eu descobri em terapia que por um determinado período da minha vida eu estava em um constante estado suicida. Teve uma época na minha primeira faculdade, lá em 2014, 2015, não lembro, eu saía das festinhas, das chopadas de madrugada, andando na rua sozinha, eu pensava, putz, se alguma coisa acontecer comigo de ruim, se eu morrer, caramba, hein? Que pena se eu morrer, poxa, vai ser tão chato. Eu me colocava em constantes dias. Se eu atravessava a rua e passasse um caminhão que quase me atingia, eu ficava, putz, imagina. Que chato seria se o caminhão me atingir e eu morresse, hein? Caramba, eu ia ficar tão chateada. Ou seja, eu estava em um comportamento completamente autodestrutivo sem eu perceber que eu estava fazendo isso. Eu só fui perceber que eu estava assim verbalizando essas cenas na terapia. Eu lembro que nessa época teve um dia que eu acordei e parecia que meu corpo estava grudado na cama. Eu estava desacreditada que eu ainda estava viva. Eu estava desacreditada que eu acordei mais um dia, que eu ainda estava ali, que eu ainda tinha que viver. E eu comecei a chorar e pedir para Deus me levar, que eu não aguentava mais. Eu queria muito morrer dormindo, assim, simplesmente dormir e não acordar nunca mais. E em terapia eu também descobri que antes de chegar nesse estado eu já tinha depressão há muito tempo. KKKKK. Eu só não sabia disso, porque na verdade era algo tão naturalizado que eu achava que todo mundo vivia da mesma forma que eu vivia. Conforme eu fui entendendo sobre as emoções e sentimentos, eu fui percebendo que esse peso que eu sentia, nem todo mundo sentia, que às vezes, quando eu desabafava com os meus amigos sobre aquele meme, sabe aquele meme do fui sincera demais com o meu psiquiatra e ele me internou? Era basicamente isso. Eu desabafava, só que veja, eu desabafava ainda com muito distanciamento da minha dor também. Então, às vezes os meus amigos tinham umas reações que eu ficava, caramba, então o que eu tô vivendo é sério mesmo, né? Porque eu também tenho isso, né? Alguns traumas que eu tive, eu tinha muito mais antigamente. Não que eu ainda não tenha, né? Mas antigamente isso era bem mais forte em mim. De não validar as minhas emoções como algo sério, né? Como algo que precisa de uma atenção, como algo que precisa de um cuidado. E a depressão, ela é muito dolorosa. Até hoje eu vejo que é muito difícil as pessoas entenderem como é realmente a vida de uma pessoa deprimida. Eu realmente lembro de esbarrar em um sentimento de culpa. A minha analista toda hora falava isso pra mim. Sempre em algum momento eu me dava conta do tempo que eu perdi estando triste, ou a quantidade de coisas que eu não consegui fazer ou realizar por estar triste. Ou às vezes eu chegar na análise e falar, poxa, hoje eu fiz um desenho, poxa, hoje eu fiz tais e tais coisas por mim, eu tinha esquecido que eu gostava tanto de fazer tais e tais coisas, de me maquiar, de pintar um quadro, de fazer um negócio. E ela sempre falava, não é, Vitória, às vezes é difícil dar espaço para a criatividade estando deprimido. Porque, gente, às vezes a gente fica um pouco apático, né, em relação às coisas que a gente gostava de fazer e que nos davam prazer. Eu lembro também que teve um aniversário meu que naquele sagrado momento do tá na hora de apagar a velhinha, hey, hey, e que você tem que fazer um pedido, eu lembro que eu desejei muito não sentir mais tanta tristeza no meu coração. Porque era tudo muito cansativo e eu não aguentava mais ser triste. Eu não aguentava mais sentir tristeza. Agora você pensa, a depressão é um grande desconforto com você. É um desconforto na maneira como você pensa, na maneira como você sente, na maneira como você sente a vida. Tudo é muito desconfortável. E um sentimento muito forte, assim, de, cara, eu não sei se eu tô dando muito conta de mim, assim. Eu não sei se eu tenho forças para continuar sendo quem eu sou.
que eu cheguei no momento também que eu falei, cara, eu não acredito em absolutamente nada nesse momento. Então é natural, acredito eu, que depois de tanto desconforto por tantos anos consecutivos, chegue pelo menos um momento que você pensa em sumir. Pelo menos vai chegar um momento que você fala, cara, hoje eu queria sumir. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante, assim, porque nos meus auges de flertar com suicídio, como eu falei, eu não cheguei nesse limite de pensar sobre a minha morte, ou falar que eu quero me matar, planejar sobre ela, imaginar como seria, como muitas pessoas já chegaram, mas eu pensava muito sobre a ideia de sumir, sobre o desejo de nunca querer ter nascido e de não querer mais estar existindo mesmo, sabe? Talvez por esses atravessamentos religiosos que eu tenho, eu sempre enxerguei algo suicídio como uma coisa muito violenta e uma coisa que eu nunca poderia fazer, assim. Então tinha essa coisa enraizada que se eu falasse que quero me matar, ou que eu planejasse isso, era porque realmente o buraco estava muito mais embaixo para mim e isso poderia ter acontecido, tá? O buraco facilmente poderia ter ficado muito mais embaixo para mim, mas ele não ficou. Mas eu tinha essa consciência, né? Eu pensava, cara, eu não quero fazer esse mal para mim mesma, eu não quero fazer essa violência comigo. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu também não quero mais estar aqui. Eu realmente não quero mais estar aqui. E aí eu fiquei nesse limbo horroroso. E o que que aconteceu comigo? Eu virei uma morta-viva. Eu virei uma morta-viva porque eu não tinha coragem, entre muitas aspas, nessa palavra coragem aí, para fazer nenhum tipo de violência comigo. E eu tinha esse desejo muito forte de não fazer mais parte dessa existência. Então eu fiquei num limbo, eu fiquei uma morta-viva. E um dos momentos mais perigosos para mim, que eu também reconheci isso em terapia, não foi no momento que eu estava sentindo muita tristeza e não foi no momento que eu estava tendo comportamentos autodestrutivos, mas foi em um período que eu fiquei apática em relação à vida. Para mim, a vida na época tinha virado um grande tanto fez que tanto faz. Eu não estava nem triste nem feliz. E eu tinha perdido o que eu considero que seja mais importante, assim, pro ser humano, que é perder o sentido da vida. Eu até chegava a ter sonhos, assim, não sonhos, né? Mas eu tinha algumas metas, assim, algumas coisas que eu queria fazer, que eu anotava num caderninho e que imaginava, assim, um futuro para mim mesma. Só que é engraçado, porque eu sou uma pessoa muito visual, né? Eu sempre falo isso. Quando eu lembro desse momento, quando eu lembro dessa vitória do passado, a cena que vem na minha cabeça, eu vejo ela escrevendo as suas coisas, né, as suas metas ali no caderninho. Só que eu me vejo como se eu fosse um fantasminha, sabe? Eu me vejo como se eu fosse meio que tivesse meio que num estado gasoso ali, entende? Eu não estava viva ali, eu estava vivendo, mas eu não estava viva, eu não estava presente. Então, por mais que tinha algum ímpeto meu ali que imaginava um futuro, ele não precisava ser concreto e seguro o suficiente, porque quem estava escrevendo aquilo tudo, imaginando aquilo tudo, era um fantasma. E eu lembro que nesse período, eu cheguei aí no terreiro e eu não tinha nada para falar, assim, eu tava indo mesmo mais para tomar um passo, pegar uma axé, uma energia boa. Era bem início de ano, verãozão. Eu acho que no dia seguinte do terreiro até ia pegar uma praia. E acabou que eu saí de lá completamente mexida, porque foi a primeira vez que uma entidade conversou comigo sobre esse tema. Eu nunca tinha trazido, eu nunca tive coragem, assim, de trazer esse tema, de desabafar com um espírito em relação a isso. Mas essa entidade, que foi um preto velho, enxergou ali, né, minha alma nua e crua. E ele me deu um passe e começou a falar que sabia o quanto eu estava cansada, que se ele pudesse tirar toda a dor de mim e jogar fora, ele faria isso, mas só quem podia fazer isso era eu. Aí ele começou a falar umas coisas como se estivesse preocupado de eu fazer alguma besteira, e aí eu fiquei, mas vovô, eu não tô pensando sobre nada disso não, assim, na verdade eu quero estar viva, eu quero realizar algumas coisas, e eu realmente queria, tá? Eu realmente imaginava um futuro pra mim. E eu lembro que ele ficou me olhando com um olhar tão amoroso, que ele me olhou calmamente e falou: Fia,
você faz o estudador da cabeça, não faz? Aí eu ri e falei, sim, eu faço psicologia. Aí ele, pois bem, agora me responde, fia. Quem comete suicídio era porque estava querendo se matar ou porque estava sentindo uma dor que não aguentava mais? Aí meus olhinhos começaram a ficar meio marejados e eu falei, é porque as pessoas sentem uma dor que não aguentam mais. Aí ele, pois é, fia. E essa dor que você carrega no seu peito, você tá aguentando sentir ela? Aí eu falei, não, vovô, eu não tô aguentando sentir ela. E aí, enfim, só quem é macumbeiro sabe o quanto essas entidades, os vovôs e as vovós, os preto velhos, eles são extremamente, bizarramente acolhedores. Eu saí desse dia bem, tá? Eu saí desse dia muito bem. Eu até digo que essa consulta foi uma das consultas, assim, que salvaram a minha vida, literalmente. Fico até emocionada pra falar. Só que eu saí muito reflexiva, assim, com aquilo tudo, porque eu pensava que o suicídio estava super distante de mim. Porque eu não estava mais uma Vitória com comportamento autodestrutivo, eu não estava mais uma Vitória deprimida, eu não estava, tipo, sentindo tristeza, eu não tava sentindo nada, na verdade, eu só estava muito cansada. Eu não estava no fundo do poço, enfim. Eu estava, na verdade, querendo estar viva, eu estava fazendo planos, estava imaginando o futuro, mas eu estava muito, muito, muito cansada mesmo. Eu realmente não aguentava mais sentir dor. Eu não aguentava mais sentir dor. Eu não aguentava mais acordar, me olhar no espelho e ver que eu sentia tristeza. Eu não aguentava mais acordar, olhar no espelho e ver que eu não fazia sentido para mim de estar viva. Não aguentava mais. E eu lembro de contar isso para minha psicóloga um tempo depois, assim, né? O que estava acontecendo. E ela fala bem seriamente comigo que esse estado de apatia, ele é realmente muito mais perigoso, porque é como se você estivesse por um fio. Você tá tão cansado que fica meio imprevisível, assim, né? É uma dinamite, assim. Pode ser que aconteça uma coisa que nem é tão grave, assim, entre muitas aspas, só que você tá tão exausto, tá tão difícil para você aguentar qualquer tipo de dor que num ato ali de impulsividade e por você estar sentindo aquilo muito angustiantemente, você pode acabar realmente fazendo alguma besteira com você mesmo. E eu lembro que nesse ano eu tive sonhos muito simbólicos. E o primeiro sonho é que. Cara, é muito bizarro. O primeiro sonho é que tinha uma pessoa que me levava para uma sala. E essa sala tinha. Não era uma tela, assim, mas era como se fosse um ambiente 3D, assim, sabe? Tipo. E a pessoa me explicava que aquilo ali era a linha do tempo da minha vida e todos os paralelos, assim, que poderia acontecer, né? Todas as probabilidades. E assim, a pessoa, ela meio que ia me mostrando nessas probabilidades o que aconteceria em cada linha do tempo, né? De tipo, se nessa linha do tempo aqui a gente botar ela pra ela ter um emprego maneiro. E aí eu continuava infeliz. E se nessa linha do tempo aqui a gente colocar um Deus Salvador para ela, eu continuava meio infeliz. E se nessa linha do tempo aqui, vamos botar que a família dela magicamente virou um comercial de margarina, assim, mudou da água pro vinho. Eu continuava infeliz. Qualquer linha do tempo, eu tinha que fazer alguma coisa por mim para minha vida melhorar. Entende? Se em todas as linhas do tempo, quando eu fazia alguma coisa por mim, as tentativas eram imediatamente bem-sucedidas. Porque era eu fazendo por mim e não algo misterioso acontecendo ou mudando da água pro vinho, entende? E eu acordei desse sonho com uma sensação muito forte de que, cara, eu realmente quero viver uma vida boa, uma vida gostosa, uma vida que eu ache ela maravilhosa e que eu não fique desejando que o tempo passe rápido. Pelo contrário, eu quero que ele passe bem devagarinho para eu poder aproveitar ao máximo o meu agora. E eu fiquei pensando muito sobre a esperança. Eu fiquei pensando que eu precisava muito ter esperança em mim. E eu acredito que essa esperança, ela é uma construção humana. Quando a gente pensa em esperança, a gente também às vezes pensa muito em fé, né? A gente faz esse paralelo das duas. Eu acho que
fé talvez seja um dom divino, assim, um sagrado que acredito que todos nós temos, mas nem todos nós somos estimulados a desenvolver a nossa fé. Mas a esperança, ela é uma dimensão humana. A esperança, todo ser humano pode cultivar a esperança. Só que a parada da esperança é que ela não pode ser passiva, assim, sabe? Quando eu virei essa chavinha na minha cabeça, fez todo sentido, assim. Eu não posso mais enxergar a esperança como uma coisa passiva, né? De sentar, ficar de braços cruzados, tendo esperança, né? De tipo, o que me resta agora é ter esperança, né? Porque a esperança, ela vem de esperar, né? Só que eu acho que a espera da esperança é uma espera operante. Eu construo aquilo que eu espero. Eu construo aquilo que eu quero viver. E você ter essa consciência do seu momento presente, você praticar essa presença, o estar em si, praticar esse estado de presença, foi completamente desafiador e muito importante para mim, porque eu também caí nesse dilema, né? De quanto mais presente eu ficava, mais eu percebia falhas na minha vida, né? Quanto mais presente eu ficava, mais eu percebia que meu presente estava uma merda, assim. E isso era muito desconfortável, porque vi que eu precisava mudar muita coisa, eu precisava mudar muitos hábitos, eu precisava fazer muita coisa para melhorar aquilo. E, por exemplo, mudar de emprego foi uma coisa completamente crucial, assim, para minha melhora, porque ajudou muito a minha rotina não ficar mais tão desgostosa quanto estava. Então, esse estado de presença provocou cortes, provocou transformações, e quando eu vi, eu estava mergulhada num processo de autocuidado sem perceber isso. Sem perceber tudo que me cabia assim de fazer para aliviar os sintomas do presente assim a longo prazo para eu não precisar mais estar no fundo do poço igual eu estava, eu estava fazendo e eu fiquei nesse processo assim muito intenso desse autocuidado, né? E é interessante porque numa outra consulta da terapia, eu ainda chegava muito assim, na coitadolândia, assim, e falando muito que queria melhorar a minha autoestima, e sem reconhecer, né, o que eu já fazia por mim. E quando a gente fala até autoestima, a gente imagina uma pessoa insegura com a sua aparência, com o seu corpo, mas eu tava querendo trabalhar um pouco mais o chorume, assim, da alma, né? E nas profundezas e tal. E aí eu lembro que nessa sessão a minha psicóloga juntou um enumerado de coisas que eu já estava fazendo por mim e que eu não me celebrava em relação a isso. Inclusive estar em um processo terapêutico. Ela me perguntou, tipo, ela juntou várias coisas assim, foi falando e me perguntou se isso era uma atitude de alguém que parecia não gostar de si mesmo ou de alguém que tinha desistido de si. E aí eu fiquei, ora. Olha só quem avançou. Eu mesma, queridos e queridas, Vitória Gomes. Então, tem algumas mensagens que eu queria deixar aqui nesse episódio. De primeiro, eu entendo que às vezes por alguns transtornos psicológicos existam pessoas que toda hora falam que vão se matar. E muitas vezes manipulam seus entes queridos e afetos também. Ou às vezes não um transtorno psicológico, mas assim, às vezes a pessoa só é uma pessoa ruim mesmo e ela arranjou essa ferramenta para te manipular. Mas eu queria que vocês entendessem que o ponto principal que faz uma pessoa flertar com a ideia de querer parar de existir não é sobre querer morrer. Não é sobre morrer. Isso é uma consequência de uma tentativa desesperadora de querer aniquilar imediatamente uma dor que já está insuportável. E Vitória, mas aí o que que a gente faz quando um amigo nosso está querendo ir de arrasta para cima ou está muito deprimido? Cara, eu acho que nesse caso específico não existe uma fórmula mágica do qual a melhor coisa que você deve falar para umas pessoas nesse momento. Mas definitivamente precisa existir um processo de conscientização muito forte, né? Porque essa pessoa ela precisa de um acompanhamento, ela precisa semanalmente, às vezes mais de um dia na semana, ter um acompanhamento psicológico e psiquiátrico para ela conseguir sair dessa crise. Porque sozinha ela não vai conseguir sair. E Vitória, como eu posso ser essa rede de apoio, né? Na minha opinião, é você dando a sua presença. O melhor, assim, é não ficar tentando arranjar soluções para a pessoa, sabe? A não ser que ela te peça ajuda para arranjar soluções para as questões dela. Porque, assim, gente, não tem nada mais chato do que vir uma pessoa, você é deprimido e você ouvir de uma pessoa falar, mas você já tentou?
preencher o seu dia com coisas alegres pra você parar de ficar triste? Você já tentou fazer um exercício? Sim, filha da puta, eu já tentei. Só nós deprimidos sabemos exatamente as coisas que a gente pode fazer para diminuir os sintomas da depressão e a nossa saúde mental depende inteiramente dessas coisas paliativas. Ir na academia, tomar um sol, entendeu? De vez em quando tomar um banho de mar. Só a gente sabe o que a gente precisa fazer para diminuir os sintomas da nossa depressão. Então, assim, não seja esse amigo chato, esse amigo inconveniente, sabe? Agora, sabe o que pode ser legal? Você realmente fazer, assim, se você sabe que tirar um pouco esse amor pro lado do cuidado, assim, e você colocar esse amor como uma prática de ação, assim, você sabe que você tem um amigo que ama correr, um amigo que ama pra praia, e você fala, oi, amigo, vamos pra praia ou vamos correr tal dia juntos, e depois a gente enfia um copão de açaí de 500 na nossa cara e a gente fica lá conversando. Sabe, esteja presente com esse amigo, escute esse amigo, faça companhia para ele, mostra para esse amigo que ele não tá sozinho. Por mais que você não saiba o que falar na hora, por mais que você não saiba como ajudar, mas pelo menos você vai estar dando a mão ali para ele. Ele vai estar sentindo que as coisas estão ruins para eles, mas tem gente ali do lado dele. Entende? Vai ter gente, você vai estar chorando, sentindo uma merda, mas tem alguém ali do seu lado te dando uma mãozinha, sabe? Enquanto você tá chorando. Então, eu também. Gente, minha gata invadindo, do nada. Quem tá me vendo no vídeo tá vendo ela aqui. Então, assim, gente, vocês ouviram o episódio, vocês sabem que eu já tive muito deprimida, né? Eu sou psicóloga, eu sei que escutar pode cansar, porque mexe com a gente. Mas sabe o que que eu faço quando eu vejo que eu não vou poder comparecer? Eu converso com outros amigos. Então eu sei que escutar cansa, mas sabe o que é que eu faço quando eu vejo que eu não vou poder comparecer? Eu converso com outros amigos. Eu falo, pô, amigos, eu bem encontrei fulano outro dia, fiquei preocupada com fulano, senti que ele estava precisando conversar, mas eu não estou muito bem agora para ouvir. Você pode dar um salve nele essa semana? E, gente, acabou assim, não tem muito mistério, sabe? A sua presença é a melhor coisa que você pode dar para alguém. A terceira coisa que eu queria dizer é que se você se identificou com tudo que eu falei, eu espero muito que você esteja fazendo um acompanhamento psicológico, tá? E eu espero também que, se você não está, você procure depois desse episódio. E eu espero também que você não esteja se sentindo sozinho, né? Eu acho que esse é o objetivo principal desse episódio, é você não se sentir sozinho nessa. E não menos importante, para os meus deprimidinhos de plantão e para mim mesma também, eu espero que a gente entenda que essa caminhada nunca vai ser linear. Ela nunca vai ser uma linha reta. Eu sei que quem já esteve no fundo do poço, o nosso maior medo é sempre voltar para ele. Mas acaba que a gente volta. A vida é muito longa e a gente volta para o fundo do poço. Só que a nossa sorte é que a gente nunca volta da mesma forma. A gente pode voltar para o mesmo poço, para a mesma questão, para a mesma dor, mas a gente nunca volta igual. A vitória que teve no fundo do poço em 2014 não foi a mesma vitória que teve no fundo do poço em 2023. A vitória que possivelmente vai vir a visitar o fundo do poço novamente no futuro definitivamente não será a vitória de 2024. E por quê? Porque eu fiz um compromisso comigo mesma de não desistir. De não desistir de mim, de não desistir da minha vida, de não desistir dos meus sonhos. E eu tô aqui torcendo muito para sua chavinha virar e você também não desistir de você. Porque eu entendo que nessa caminhada você vai ter altos e baixos. E que vai ser necessário você praticar essa espera operante. Só você vai poder construir o que você espera. Só você vai poder construir o que você espera viver, o que você espera vivenciar. E tendo essa consciência clara de que não vai ser uma coisa confortável, que muito provavelmente vários desses momentos você vai precisar pedir ajuda, tá? Então não seja orgulhoso quando a gente está literalmente se tratando da sua vida. E o episódio de hoje, eu nem precisei tirar uma cartinha, porque eu já pintei esta carta anos atrás e deixei ela na minha mesinha do quarto. Para eu não esquecer da mensagem dela, né? Para quem tá me assistindo em vídeo, é essa carta aqui, ó. Ou para quem tá só me escutando, para olhar o vídeo agora para você poder ver a cartinha. É essa carta aqui, eu pintei ela. Ela se chama Existência. É a cartinha da existência.
Linda, né? E aí eu vou ler o significado dela aqui para vocês. Existência. Você não está aí por acaso. A existência inteira precisa de você. Sem sua presença, algo estará faltando e ninguém poderá ocupar o lugar. Isto é o que lhe confere dignidade, saber que a existência inteira sentiria sua falta. A figura está nua, sentada sobre a folha de lótus, com um olhar perdido na beleza do céu noturno. Ela sabe que lar não é um lugar físico no mundo exterior, mas uma qualidade interna de relaxamento e aceitação. As estrelas, as pedras, as árvores, as flores, os peixes, os pássaros são todos os nossos irmãos e irmãs nesta dança da vida. Nós, seres humanos, temos certa tendência a nos esquecer disso, enquanto procuramos cumprir nossos compromissos particulares. Acreditamos que é preciso lutar para conseguir aquilo que precisamos. No fundo, porém, nossa sensação de estar à parte é apenas uma ilusão criada pelas preocupações limitadas da mente. Agora é chegado o momento de verificar se você está permitindo se receber a dádiva extraordinária de se sentir-se em casa, aonde quer que você esteja. Se estiver, assegure-se de dedicar um tempo para desfrutar essa sensação, de forma que ela possa aprofundar-se e permanecer com você. Se, por outro lado, você tem sentido como se o mundo tivesse à espreita para te pegar, é hora de fazer uma pausa. Vá lá fora esta noite e olhe para as estrelas. Eu acho essa cartinha muito interessante porque eu sempre senti essa depressão como o desconforto de estar em si mesmo, né? Eu falei isso aqui. E a carta da existência, ela faz esse convite para a gente se sentir em casa, né? Onde quer que a gente esteja. Para a gente se sentir em casa onde quer que a gente esteja, a gente precisa estar confortável na gente mesmo, né? E fazer esse link com essa espera operante que conversamos. Construir o que estamos esperando de fato viver. E sabe uma coisa sobre isso, quando ele fala essas coisas de o céu, a natureza, as estrelas, os pássaros, toda uma existência sentiria sua falta? Eu sempre revirava um pouco o olho, porque eu ficava meio, cara, até parece que eu, com toda a minha insignificância, faria toda essa diferença. E sabe, e quando eu entendi o que essa parte quer dizer, quando eu comecei a estudar e a estimular a minha criatividade. Quem lembra do episódio de onde vem a criatividade? Cara, esse é um dos meus episódios favoritos. Se você não escutou esse episódio, você escute, por favor. Nele eu falo que a criatividade, ela não é uma habilidade rara. Ela faz parte de todos nós. E é como se as ideias, imaginando visualmente, ficassem no éter, sei lá, no espaço, num campo energético, enfim. O que fizer sentido para você. Mas que todo mundo é capaz de se conectar com essa energia criativa e materializar essa ideia. E vamos dar o exemplo novamente aqui do podcast, né? Quantas pessoas vocês não conhecem que estão nesse exato momento fazendo a mesma coisa que eu? Fazendo um podcast com reflexões que contam histórias pessoais. Algumas centenas de milhares de pessoas estão fazendo a mesma coisa que eu, né? Mas só existe um Vic que disse. Porque só eu consigo me expressar dessa maneira, criar dessa maneira, falar dessa maneira, gesticular dessa maneira, porque eu sou eu. É o meu jeitinho de externalizar e materializar as minhas ideias para esse mundo. É a minha subjetividade. Então, realmente, quando você imagina esse cenário, né, que a carta fala, de que, mano, de fato, toda uma existência sentiria sua falta, porque só você faz as coisas de uma certa maneira. Só você tem um olhar de uma certa maneira para a vida. Entende o que eu estou querendo explicar? E eu lembro também que na minha matéria de existencialismo em psicologia, né, Sartre falava muito sobre a existência, né? E ele falava que a existência significa surgir, exibir-se, movimento para fora, estar sempre em tensão adiante. Olha aí, a espera operante. Não é espera de ficar sentado. Espera operante. É para esperar, mas cultivar o que você quer viver. Construir o que você quer viver. Você precisa cultivar essa esperança em você. Sartre também dizia que a existência, ela precede a nossa essência. Que o homem ele é entendido como ser livre para escolher a sua essência a cada instante, consumando assim o seu projeto de vida e de ser no mundo. Ao fazê-lo, torna-se o único responsável pela sua existência.
Então, amigos e amigas, se você é o único responsável pela sua existência, como você tem colocado a sua essência no mundo e de que maneira você tem escolhido existir? E aí, gente, eu queria terminar esse episódio querendo dizer que eu tô bem, tá? Como eu comecei esse episódio falando, 2024 foi o primeiro ano que em nenhum momento eu flertei com a ideia de arrasta pra cima, nenhum momento eu pensei que não queria mais existir, muito pelo contrário. Esse ano é o ano que eu mais fiz foi agradecer e contemplar a minha existência. E eu tenho me divertido muito com esse tempinho sem estar numa crise de depressão, assim. Porque quando você tá bem, a tristeza ela é só tristeza. E você realmente consegue pegar uma praia, ir numa academia, ver uma série, escutar uma música e se sentir melhor. A depressão, ela dá essa angústia pavorosa e angustiante de que nada nunca funciona, assim, nada nunca adiante. Não importa o que você faça, você vai chegar em casa e você vai estar triste, você vai estar melancólico. Então tem sido uma delícia entender o que é só ficar triste, como todo mundo fica. E como eu já falei, né, pode ser que futuramente, nesse processo de cura, eu esteja lutando novamente pela minha saúde mental. Mas aí pode deixar que eu vou ser muito honesto em relação a isso. E também pode deixar que qualquer coisa eu grite. Eu definitivamente pedirei ajuda. E aí a gente vai fazendo assim, tá bom? Você vai torcendo por mim, que eu vou torcendo por você daqui, tá bem? Um beijo no seu coração lindo e até o próximo episódio.